Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de tecido cartilaginoso aqui nesse nosso ensino remoto emergencial. Ninguém está gostando muito, mas a gente precisa fazer, né? Até para não endoidar mesmo o cabeção e ficar só, né? Aí neurado com coronavírus, que é uma coisa importante, uma doença importantíssima, mas que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui. E hoje o nosso papo é sobre tecido cartilaginoso, na parte de histologia final aqui, né, do curso de zootecnia segundo período. Parece que as disciplinas do segundo período são chatinhas, maçantes, teóricas. Pois é, gente. Lá na frente vocês vão ver a importância de ter estudado essas disciplinas. E talvez lá na frente, nas disciplinas de fisiologia, nas disciplinas de comportamento, nas disciplinas que a gente fala as culturas, né? Suíno, aves, bovino, caprino, ovino, equino e tal, a importância disso aqui fique mais clara para vocês. Então, a gente vai fazer o nosso melhor aqui para que vocês estudem bastante e mantenham o foco na disciplina. Hoje, então, a gente vai falar de tecido cartilaginoso. Lembrando que a aula passada a gente falou de conjuntivo, né? Da matriz intercelular. Teve uma colega de vocês que me perguntou lá no WhatsApp também matriz extracelular, também é um nome semelhante, ou matriz do tecido conjuntivo. É tudo que está fora das células do tecido conjuntivo. Então, por isso que a gente chama de matriz extracelular, intercelular, entre as células, ou matriz do tecido conjuntivo. E mais, é como se fosse uma parede assim. Vocês já viram construir uma parede? Aí tem os tijolinhos lá, que são as células, e entre os tijolos, né, tem cimento, areia, brita, ferro, dependendo da parede, né? Assim, entre os tijolinhos tem uns pilares lá de vez em quando. Então, é isso que acontece aqui. O cimento, a areia, a brita, o ferro, tudo isso é a matriz intercelular, extracelular ou matriz do tecido conjuntivo. A gente falou também das células e das fibras do tecido conjuntivo. As fibras estão mergulhadas na matriz intercelular ou extracelular. Falamos do tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, do tecido conjuntivo denso modelado e não modelado, do tecido adiposo uni e multilocular, quase não saiu, do tecido cartilaginoso brevemente, cartilagem hialina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa, que hoje a gente vai falar com mais vagar dele, e tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo hematopoético. Então, vamos lá para a nossa cartilagem. Então, hoje o que a gente vai falar aqui? Ops, professora, você está com pressa. Nós vamos falar dos objetivos dessa aula, das funções do tecido cartilaginoso, das células, da matriz, novamente falando aí, né? Do pericôndrio, dos tipos de tecido cartilaginoso, cartilagem hialina, cartilagem elástica, cartilagem fibrosa, o metabolismo da cartilagem, brevemente, tipos de crescimento da cartilagem e a regeneração da cartilagem lesada, fechando a nossa aula aqui com considerações finais e literatura. Então, o que é tecido cartilaginoso? É um tipo especializado de tecido conjuntivo, que é relativamente rígido, né? A gente tem cartilagem, por exemplo, aqui no nosso nariz, na nossa orelha, né? Então, ele é relativamente rígido. Não possui vasos sanguíneos, então é por isso que a maioria das cartilagens são fininhas, gente, porque é um tecido que ele mesmo não é irrigado, não possui vaso sanguíneo na cartilagem. Vocês podem pegar lá aquela parte molinha do peitinho do frango lá novinho, que é cartilagem, e cortar assim, fazer várias fatias lá com a faca, que vocês não vão ver vasos sanguíneos dentro da cartilagem. Na periferia da cartilagem, sim, o tecido conjuntivo que reveste vai sim ter vasos sanguíneos. Mas se vocês limparem direitinho, deixar só a cartilagem, façam isso em casa. Não vai ter vaso sanguíneo ali. Muito menos vaso linfático, que geralmente tem um calibre menor ainda que os vasos sanguíneos, e inervação. Ah, professora, mas a hora que eu furei a orelha, doeu. Como é que você está falando que na cartilagem não tem inervação? É, benzinho, mas você fez o furo na orelha, você não furou só a cartilagem, você teve que furar pele, tecido subcutâneo, a derme é inervado, o tecido subcutâneo é inervado, para depois chegar na cartilagem e do outro lado da orelha furar também de novo pele subcutânea, a pele para poder sair do outro lado. Então é por isso que vai doer mesmo, tá?
Então, quem que nutre a cartilagem? Os vasos sanguíneos, né, os capilares do pericôndrio, que é esse conjuntivo que envolve a cartilagem. No caso das cartilagens que não possuem pericôndrio, que a gente vai estudar mais à frente, né, a cartilagem articular, o líquido sinovial que vai fazer essa função. Pode ser que vocês já tenham visto articulação em outras disciplinas, por exemplo, em anatomia, mas aqui o enfoque vai ser o que a gente chama de anatomia microscópica, né? Que é a anatomia lá dentro do tecido, anatomia, não anatomia externa, né? Macroscópica, que é o caso da anatomia que a gente vê lá na anatomia animal. Então, nós vamos para frente e vamos trabalhar aqui, ó, né, com essa imagem. Nessa imagem aqui, o que que a gente vê? Toda essa parte de cima aqui da imagem, ó, de cima aqui da imagem, é a cartilagem hialina. Entre essa parte mais azul clarinho aqui, mais lilás, é a matriz cartilaginosa. E disposto, né, entre essa matriz cartilaginosa aí, nós temos essas células, algumas alongadinhas, outras mais arredondadinhas, que são os condrócitos. Ao redor da cartilagem, né, essa aqui tem um pericôndrio, né? Que é o tecido conjuntivo que vai nutrir essa cartilagem aqui. Aqui são duas imagens. A da esquerda nós temos o osso, né? A gente tem aqui só para a gente se localizar, né? A cartilagem articular que vai recobrir, né? Aquela parte do osso ali, né? Da epífise óssea. As trabéculas, essa parte rosa aqui, ó, são as trabéculas de osso, que a gente vai ver em outra aula. A medula óssea entre as trabéculas de osso, né? Medula óssea, vocês lembram lá, para produzir o tecido sanguíneo. Tem medula óssea e, né, a superfície da articulação aqui. Na figura da direita, nós temos, né, uma imagem radiográfica da articulação fêmoro, tíbio, patelar, só que está na vista caudal, então não dá para ver a patela, né? A gente vê só uma extremidade ventral aqui, né, distal do fêmur e extremidade proximal da tíbia. E aí o que que a gente vê? Uma áreazinha aqui onde estão as setinhas, né, que já houve um desgaste da articulação. E a cartilagem articular aqui, ó, é nutrida pelo líquido sinovial, que é o que está aí na imagem, só para a gente se localizar. Então, o tecido cartilaginoso tem essas células especializadas, que são os condrócitos, né? Vão secretar essa rede compacta de fibras de colágeno numa matriz gelatinosa consistente e sem vascularização. E nessa imagem aqui, né, nós temos hematoxilina e eosina, dois aumentos da cartilagem, da esquerda está em maior aumento, da direita está em menor aumento, em que a gente vê, né, os espaços aqui entre as células, ó. Todos esses espaços entre essas lacunas são ocupados por matriz. Na periferia, nós temos o pericôndrio, e aqui dentro das lacunas, que são essas cavidades, esses buraquinhos aqui que aparecem dentro dessas lacunas, estão localizados os condrócitos, que são as células que vão produzir o tecido cartilaginoso, a matriz do tecido cartilaginoso. Então, meu convite hoje para vocês, meus queridos, é que a gente viaje no tecido cartilaginoso, né, que é um dos tipos de tecido conjuntivo. Nessa imagem aqui de novo, né, cartilagem, as lacunas, ó, a célula bonitona aqui dentro da lacuna e a matriz produzida entre essas células aqui, que fica localizada entre essas células aqui. Então, o que o tecido cartilaginoso faz? Suporta tecidos moles, né? Se a gente não tivesse essa cartilagem aqui no nariz, a gente ia ter uma aba aqui, que a hora que a gente respirasse ia, né? Porque não teria formato. A orelha também ia ser uma coisa caída aqui assim. Reveste superfícies articulares, isso aí é importante, né, por conta dos choques, né, aqui nas superfícies, absorvendo esses impactos e facilitando os movimentos, sendo essencial para o crescimento e a formação dos ossos longos, né? Vocês já devem ter visto lá o disco epifisário, que é uma cartilagem que vai fornecendo, né, células aí
para o crescimento dos ossos longos. Os condrócitos, então, são as células secretoras de colágeno, principalmente colágeno do tipo 2, proteoglicanas e glicoproteínas, como a condronectina. Esses condrócitos, então, são células, né, globosas, localizadas no interior de lacunas e que ficam, né, imersos na substância intercelular, extracelular ou matriz e separadas dessa substância por uma cápsula. Então, cada condrócito tem a sua cápsula. Nessa imagem aqui, né, a gente vê nessa setinha aqui o pericôndrio. Logo abaixo do pericôndrio já começa a cartilagem aqui nessa estrelinha, ó. E a gente começa a ver, né, todos esses condrócitos aqui, ó, em lacunas. Se tiver lacuna, quando vocês virem a imagem assim, que apareceu como essa aqui, parecendo que não tem célula, tá, gente? É artefato de técnica. É célula que perdeu durante a preparação da histológica. Então, assim, toda lacuna tem que ter célula, não existe lacuna vazia no tecido cartilaginoso. E essa, igual tá aqui nesse cantinho da direita, ó, essa célula aqui que tem a lacuna maior do que a célula, isso também é artefato de técnica, porque lá no tecido vivo vai estar tudo expandido e a célula vai estar bonitona ocupando toda a lacuna, tá bom? Aqui duas células um pouquinho mais jovens, né? E entre essas células, aqui nesse asterisco, tá a matriz. Hoje aqui perto de casa tá preocupante essa passação de moto, mas não tem jeito, né, gente? Eu espero que não prejudique aqui nós trabalharmos aqui. Os condrócitos. Nas bordas, né, na periferia da cartilagem hialina, possuem forma alongada e eixo maior paralelo à superfície. Mais profundamente, né, são arredondados e dispostos em conjuntos de aproximadamente 8 células, que são chamados grupos isógenos. Esses grupos isógenos foram originados, pessoal, por mitoses, né, de um condrócito. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver no menor aumento da esquerda, tá? E no maior aumento da direita. No menor aumento, o que eu preciso que vocês vejam, né? Que a gente preste atenção só nessa parte mais roxinha aqui de baixo, que isso aqui é a cartilagem. As outras coisas são de outros tecidos. Só para a gente entender. Na da direita, que está em maior aumento, ó, isso aqui é um grupo isógeno de condrócitos. Então, aqui nós temos ó, o núcleo da célula e o citoplasma da célula, dentro das lacunas. Aqui, nessa célulazinha aqui de baixo, nós vamos ter uma lacuna maior. Ó. A célula não preservou tanto e ficou uma lacuna maior. Nesse grupo isógeno aqui, ó, da direita e abaixo, nós vamos ter várias lacunas aparecendo, né? Somente um núcleo aparece e lá em cima também aparece mais outro núcleo. Núcleo no corte, gente, é igual laranja, né? Nem toda fatia que a gente corta da laranja vai ter um pedaço de semente para a gente observar. Então, pode ser, não é que a célula aqui não tem núcleo, né, gente? O corte passou num local onde o núcleo não apareceu. Tá certo? A imagem da esquerda em menor aumento, a gente observa a matriz entre as lacunas com condrócitos. E mesmo aqui nesse pequenininho, nesse aumento pequenininho, nós conseguimos ver que nas bordas aqui, ó, os núcleos são como se fossem deitadinhos assim. E vão ficando, né, mais ovais à medida que a gente vai indo para o interior da cartilagem. Mas a gente vai conseguir ver isso bem claramente na aula prática, que eu já preparei para vocês com muito carinho. Aqui nessa imagem, né, a gente vê condroblastos. Da mesma forma que a gente já estudou fibroblasto e fibrócito, blasto é célula jovem. Então, blasto é um condroblasto, é um condrócito, né, jovem. Célula cartilaginosa jovem, não é condrócito jovem, professor, é uma célula cartilaginosa jovem. Vejam aqui, né, que tem mais citoplasma, o núcleo é mais vesiculoso e que esse núcleo mais vesiculoso significa o que para a gente? Que estamos sintetizando mais matriz, estamos sintetizando mais proteína. E essas células estão localizadas em lacunas, né? Aí e secretam essa matriz. Já os condrócitos são células que têm o núcleo mais denso, né? Células que a síntese proteica não está tão ativa assim. Existe ainda síntese proteica? Existe, mas é o que a gente chama de nível basal, que é uma síntese proteica para
somente manter a célula viva e não secretar tanta matriz assim. Por falar em matriz, é do tipo colágeno do tipo 2, né? Glicosaminoglicanas, com condroitin sulfato e queratosulfato. E proteoglicanas muito hidratadas do tipo agrecano. Inclusive, sulfato de condroitina, né? É um dos suplementos que são utilizados, né? Quando a gente precisa recompor cartilagem nos animais. Então, animais mais velhinhos, que às vezes têm problemas de artrite, de artrose, muitas vezes a gente trata, né, ajuda com sulfato de condroitina, justamente para quê? Como o animal já está mais velhinho, a gente vai dar para ele uma forma mais pronta, né, desse sulfato de condroitin sulfato, para que ele tente absorver mais rapidamente e aquela cartilagem não doer tanto. É um tratamento que a gente chama também, um tratamento mais que a gente chama paliativo, né? Para ajudar aquele animal a viver de uma forma melhor. Bioquímica, lindona aí para vocês verem, né? Esse tanto de carboxila, esse grupamento sulfato aqui. Quem sou eu para explicar isso? É só para mostrar a importância da conexão das disciplinas, pessoal. A gente aprende tudo separadinho, mas lá na vida prática da gente vai estar tudo junto e misturado. Então, a gente precisa lembrar, na hora de resolver os problemas na nossa vida prática profissional, que essas coisas vão estar tudo junto. Então, uma coisa que provavelmente vocês já aprenderam lá na bioquímica, né? Disacarídeo, não é assim? Duas carboidratos aqui, não é? Repetidos, com um grupamento sulfato aqui, grupamento amino. Então, é uma glicosaminoglicana sulfatada, que tem importância aqui. Esse aqui, outro bonitão também, né? O que a gente usa muito em tratamentos estéticos no ser humano, né? O tal do ácido hialurônico, antigamente chamado de cimento intercelular, que tem, inclusive, em muitos cremes, né, de beleza aí, para poder melhorar a estrutura da pele. A produção de colágeno vai caindo com o tempo, a gente vai ficando mais murchinha, né? Assim, depois começa a ter ruga, pé de galinha, esses negócios, justamente porque o colágeno está diminuindo e não fica tanto aquele vigor, né, da pele. E isso acontece também nos animais. A gente pode falar, né, de animais mais velhos que provavelmente, né, se for aproveitar da carne, tem carne mais dura. Vocês já chegaram a comer frango caipira? Frango caipira é assim, a gente põe um tantinho lá na panela, ele já fica macio, bom da gente comer. Se a gente mata um galo, né, aquele galo velho, assim, lá do terreiro, a gente põe na panela de pressão e fica um tempão. Por quê? É no cozimento que a gente desestrutura a maioria das estruturas de colágeno que estão ali junto com a musculatura. A gente vai ver isso mais para frente em tecido muscular, né? Os envoltórios do tecido conjuntivo, do tecido muscular, de tecido conjuntivo. E aí a gente consegue amaciar aquela carne, desnaturando as proteínas por cozimento. Então, vendo que as coisas estão todas conectadas, esse negócio de acúmulo de colágeno, vocês provavelmente vão ver lá na frente na tecnologia de carne, se não me engano, no 8º período. Então, é uma coisa lá adiante que tem a ver com a disciplina básica igual a nossa. Mas voltando aqui para a cartilagem. Essa é uma outra estrutura, né, que tem que está lá na cartilagem, que tem um núcleo proteico, com o que a gente chama de proteoglicana, né, com a associação, né, de alguns carboidratos aqui, né, e glicosaminoglicanos, né, que tem essa ligação aí. Enfim, depois que a gente viu as células e a matriz, a gente fala do pericôndrio. O que é isso? Pericôndrio é essa camada de tecido conjuntivo denso, né, que vai envolver quase todas as cartilagens, exceto as cartilagens articulares. A função desse pericôndrio é trazer novos condrócitos ali para a cartilagem, né? Revigorar aquela cartilagem, nutrindo, oxigenando e permitindo o quê? A retirada de metabólitos, pessoal. Metabólitos, né? Provavelmente vocês já aprenderam em outras disciplinas, são produtos do metabolismo. Como não existe irrigação sanguínea, os produtos do metabolismo têm que ser removidos por difusão a partir do pericôndrio e vão para os vasos sanguíneos. Enfim,
Essa estrutura que a gente está vendo aqui, está dando para a gente ver direitinho. Vou ver se eu consigo apontar aqui na apresentação. De baixo para cima, coloração HE, cartilagem e pericôndrio. Essa chave aqui vermelhinha que eu coloquei é a cartilagem. E aqui no P, ó, tá o pericôndrio. Então, vamos lá. Aqui mais embaixo nós temos mais matriz, né? O início da formação de grupos isógenos e aqui sim condrócitos, né? Células mais velhas com núcleo mais denso, ó, esse aqui. A partir desse momento aqui, a gente vai caminhando, vemos mais células, ó, com núcleo mais vesiculoso. Então, alguns condroblastos também nessa cartilagem aqui. E chegando aqui pertinho do pericôndrio, ó, os condroblastos vão ter esse núcleo alongadinho aqui, ó, chatinho, como se fosse tivesse apertadinho aqui. Por quê? Quem fornece célula para cartilagem é o pericôndrio. E o pericôndrio é o quê? É tecido conjuntivo denso. E aí nós vamos ter o quê? Fibras de colágeno aqui, né? Células, todas aquelas células do tecido conjuntivo, inclusive células, né, que vão dar origem à cartilagem, células progenitoras da cartilagem, que estão aqui no pericôndrio. Então, essa divisão aqui, ela é bem didática, né, e é uma divisão apenas didática. Lá no tecido, a gente não consegue diferenciar tão, assim, macroscopicamente isso, não. É tudo meio que misturado, assim. Por quê? Esse pericôndrio aqui também está pertinho, né, da inserção dos tendões, ali pertinho da cartilagem, né? Os tendões da musculatura, né? Todos aqueles locais ali de inserção da musculatura. Vamos lá, tipos de cartilagem. Primeiro, a mais comum, né? É a cartilagem hialina, mais branquinha. E tem a matriz com delicadas fibras de colágeno do tipo 2 e presente nas articulações. Então, existem diversas articulações no nosso corpo e no corpo do animal, então todas elas têm cartilagem hialina. Cartilagem elástica. Tem poucas fibrilas de colágeno do tipo 2 e muita fibra elástica. Presente no ouvido externo e na epiglote, né? O ouvido externo a gente sabe, né? Por isso que a gente não sei. Ah, não, vocês não são a geração que tomou palmada. A minha tomou palmada, puxão de orelha, beliscão, toda essa coisa. E aí a orelha da gente parecia até que crescia, assim, ó, de tanto tamanho da gente puxar. Enfim, essa é a cartilagem elástica. E a cartilagem fibrosa é onde predomina colágeno do tipo 1, que são os discos intervertebrais, que vocês já devem ter visto lá também na parte de osteologia, de anatomia, que é a parte, aqueles disquinhos que ficam entre as vértebras. Nessa figura aqui, eu acho essa lâmina tão linda, vocês não têm noção, né? É aquele corte de traqueia por adenotoxilina e eosina, que provavelmente vocês já estudaram, né? Aqui a parte do epitélio com o professor Eduardo. Seguramente vocês já estudaram. Tem o epitélio, como é que é assim? Como é que é o nome lá bonito? Epitélio de revestimento, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Amém. Parece uma ladainha, né? Aqui as células caliciformes mais em roxinho, aqui vários núcleos em diferentes alturas, demonstrando para a gente que é um epitélio pseudoestratificado, a membrana basal, né? Toda aqui bonitona. A partir da membrana basal nós temos a lâmina própria, umas glândulas aqui e pericôndrio e chegamos na cartilagem. Na traqueia, né? Um anel cartilaginoso assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim mais fácil. Assim, né, um anel cartilaginoso e que aqui em cima tá o músculo liso e que a gente pode ter a contração desse músculo liso e diminuir o lumen da traqueia ou, professora, a contração da aula na câmera é difícil. A contração desse músculo liso e diminuir o lumen da traqueia ou relaxamento desse músculo liso e aumentar, né, o lumen, ou seja, a cavidade da traqueia. Diminuiu, aumentou, diminuiu, apertou, aumentou. Sabe, asma? Na asma é uma reação alérgica em que esse músculo responde contraindo, né? Então, a traqueia, os brônquios e bronquíolos vão ter contração. E é por isso que a pessoa fica puxando, né, o ar.
Não faz até um barulhinho? Quem tem asma aí ou já acompanhou alguém de asma sabe a dificuldade que é. E aí vem o inalador, né, o borrifador, que vai fazer o quê? Ter um medicamento ali que promove o relaxamento parcial, né, desse músculo liso da traqueia, aumentando o lume e e permitindo que o ar, né, passe com mais facilidade. Voltando à nossa cartilagem aqui, né, o pericôndrio, e a cartilagem hialina nesses discos da traqueia, matriz e os condrócitos aqui nas lacunas. Então, a cartilagem hialina é a mais comum no corpo, né? 40% do peso seco dessa cartilagem é de colágeno do tipo 2, associada a proteoglicanas muito hidratadas e glicoproteínas adesivas. Nessa imagem aqui, a gente vê de novo, né, os grupinhos isógenos, que são formados por mitoses aqui dos condrócitos, e a matriz aqui dessa cartilagem hialina. A cartilagem hialina também está presente nos discos epifisários, que são responsáveis pelo crescimento do osso em comprimento, né? E localiza-se imediatamente abaixo, né, da epífise dos ossos longos em crescimento. A gente tem esse corte histológico aqui do disco epifisário, mostrando para a gente, ó, no cantinho direito aqui embaixo, nós temos osso. Aqui no cantinho esquerdo, lá em cima, nós também temos osso. E entre esse centro de ossificação e esse centro de ossificação, nós temos como se fosse um caminhozinho aqui, uma estradinha. Isso tudo aqui corresponde à cartilagem hialina do disco epifisário, que vai lá repor as células, né, para que os ossos cresçam em comprimento. Então, cartilagem hialina também está presente, né, na parede das fossas nasais são um buraco, né, parede das fossas nasais aqui, na traqueia e nos brônquios, eu já falei lá do caso da asma, na extremidade ventral das costelas, aqui o arco costal, né, nas cartilagens costais, porque o osso termina e continua com cartilagem para fazer o arco costal, nosso aqui, e dos animais também, e recobrindo as superfícies distais dos ossos longos, né, com as cartilagens articulares. Então, a gente tem um tantão de cartilagem hialina aí no organismo. Esse aqui é um aumento maior daquela imagem que a gente viu do disco epifisário. Então, essa chave aqui, ó, é o disco epifisário. Nós temos osso esponjoso nesse cantinho de cá, abaixo no vídeo de vocês, no cantinho direito e abaixo no vídeo, e osso no cantinho esquerdo e acima aqui no vídeo. Toda essa parte aqui bem roxinha é cartilagem, né? Aqui as células já estão sofrendo algumas modificações para permitir, né, que seja invadido o espaço por osso e esse osso venha a crescer em comprimento, mas isso é assunto para aula de tecido ósseo que nós vamos falar daqui um pouquinho para frente. Essa cartilagem hialina aqui, né, da traqueia, mostrando para a gente um lado e o outro aqui, ó. No cantinho direito abaixo e no cantinho esquerdo acima, nós temos pericôndrio, né? Tecido conjuntivo denso, nós vemos aqui, ó, núcleozinhos alongados, possivelmente de fibroblastos. Começamos aqui, ó, os condrócitos pertinho do pericôndrio tem núcleozinhos alongadinhos, que a gente já viu de um lado e do outro, né? E são condroblastos. Aqui também, ó, condroblastos, células mais jovens. E aqui nos grupos isogênicos, ó, células mais maduras, que são, né, os condrócitos. Grupos isogênicos são todos esses ninhozinhos aqui, ó, de até 8 células que são formados, né, a partir de um único condrócito por mitose. Entre essas células, a matriz cartilaginosa aqui, né, e nós temos essa imagem aí. Importante, né? Na microscopia óptica, a superfície dos condrócitos parece irregular, só que existem milhares de reentrâncias e saliências maiores e mais frequentes nos condrócitos mais jovens que foram diagnosticadas somente com a microscopia eletrônica. Nessa imagem aqui, nós vemos, né, a microscopia óptica também, num aumento bem pequenininho, aqui em cima, né, no número 1, a cartilagem articular, sem o pericôndrio, né, porque a cartilagem articular não tem pericôndrio, a cartilagem hialina.
No número 2 é a epífise do osso, ó, vejam aqui as trabéculas de osso, né? No número 3 desculpa, é a epífise do osso, e aqui entre as trabéculas, a trabécula tá no número 3, então trabécula aqui no número 3 de osso, essa mais rosinha. Entre as trabéculas tá a medula óssea, que aqui parece que não foi preservado, né? Os vasos sanguíneos e tal, pode ser lavado na preparação, né? Aqui nós já temos, né, no número 4, o disco epifisário mais roxinho, e aqui no número 5, né, é a metáfise que vai continuar a diáfise nesse osso. Outra coisa boa para a gente lembrar também, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, né, como quando a gente come a coxa de frango, geralmente sai uma pontinha assim com uma cartilagem. Se o frango tiver um pouquinho mais adiantado no desenvolvimento, cortem aquela cartilagem, principalmente da extremidade proximal, né, ali da tíbia, porque aquele osso é a tíbia, e aquele do lado bem fininho que fica assim da coxa do frango é a fíbula. E aí vocês vão ver, cortar esse osso e ver um centrozinho de ossificação lá dentro, que é isso aqui que a gente está mostrando. Gente, ele fica querendo aparecer, né? Se ele não aparecer, esse aqui, ele fica sentido que eu não adulei ele. Então, você interrompeu a aula. Agora, nós vamos falar de cartilagem elástica, gente, para os nossos queridos alunos. E essa cartilagem elástica é encontrada no pavilhão auditivo. Agora, desce. Opa, você já foi do lado. No pavilhão auditivo, nós temos cartilagem elástica. Além disso, no conduto auditivo externo, esse buraquinho aqui do ouvido que a gente limpa com cotonete. Na tuba auditiva, que é na sequência, e na epiglote aqui, né, separando internamente, separando a orofaringe da nasofaringe, e na cartilagem cuneiforme da laringe. Essa cartilagem é importantíssima, por exemplo, para os animais vocalizarem, né, e os animais que são utilizados para vocalização, né, aves, cantoras, que tem campeonatos aí, eu sei que tem curió que vale mais de 100 mil reais e tal, porque são aves canoras, né, e o canto só é possível porque tem essa cartilagem especial lá na laringe, que nas aves é chamada de siringe, né. Aqui nós temos coloração especial numa cartilagem elástica para nos mostrar, né, todas essas fibras aqui em pink, né, são fibras elásticas, entre elas os condrócitos em lacunas. Aqui na periferia, né, os condroblastos e pericôndrio também envolvendo essa cartilagem elástica, que nós vamos ver também lá na prática, a cartilagem elástica. Parece com a cartilagem hialina, né? Só que tem esse tanto de fibra elástica aí em continuidade com o pericôndrio. E vai crescer principalmente por aposição de células a partir do pericôndrio. Lá na frente a gente vai falar aqui os tipos de crescimento da cartilagem hialina são assim, intersticial, aquele por mitose dos condrócitos, e por aposição, que é colocar, a posição é colocar mais camadas a partir do pericôndrio. E essa cartilagem elástica está menos sujeita à degeneração do que a cartilagem hialina. Ainda bem, né, gente? Porque vocês imaginam quantas milhares de vezes por dia a nossa glote fica assim, indo e voltando, indo e voltando. Se degenerasse rápido, a gente engasgava toda hora. Essa aqui é a lâmina que a gente vai ver na prática, com mais vagar, né? A impregnação aqui das fibras elásticas em negro, os condrócitos entre essas fibras elásticas, que é o retratinho da lâmina que a gente vai ver aí na prática, né? Aqui na periferia já começa a querer ter condroblastos e menos fibras elásticas. Aqui mais fibras elásticas dessa cartilagem aqui. Outra imagem nos mostrando aqui, ó, as fibras elásticas entre, né, as células aqui. E vocês vejam que algumas têm um núcleo mais denso, condrócitos, e outras um núcleo mais vesiculoso. Provavelmente é um condroblasto indo para virar condrócito. Aqui, esse é um desenho esquemático, né, da elastina central apoiada nas microfibrilhas de colágeno, que aí se a gente fosse imaginar, né, parece muito essas borrachinhas que a gente põe no cabelo, né, que às vezes tem um tanto de elástico dentro, látex dentro, e uma capinha assim
às vezes é de nylon, qualquer outro material de tecido, para que o cabelo não embole, não é assim? Porque se a gente for amarrar com a gominha de banco, que eu separei uma aqui pra gente, quando eu tinha cabelo grande eu amarrava, agora não dá mais, né? Só com essa gominha de banco, o que que acontece? O elástico, o látex, arrebenta muito o cabelo. Então, aí vem o que que acontece? Vem e coloca-se, né? Um paninho por fora, que aqui eu vou colocar um post-it por fora, que vai o quê? Cobrir, né, esse colágeno. Tô ganhando nada da post-it para fazer propaganda. E permitir, né, que não enrosque no nosso cabelo. Da mesma forma, ancoram-se, né, as miofibrilas aqui de colágeno na estrutura aqui meio mostarda, meio laranja da fibra elástica. Então, é contínuo, né? Uma continua com a outra. Agora, nós vamos falar da cartilagem fibrosa, fibrocartilagem. Tem essa cartilagem intermediária entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Não tem pericôndrio também e predomina o colágeno do tipo 1. É a cartilagem que é encontrada nos discos intervertebrais, né? E nos pontos em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e na sínfise pubiana. Lembram lá? Um osso coxal de um lado, o osso coxal do outro. Aí tem o que? A fusão dos dois ossos do pubis, né? Para formar aquele grande osso, né? Que é popularmente aí conhecido como bacia, mas que a gente sabe que é anatomicamente, quem lembra? Quem lembra? Pelve, né? A pelve, um osso coxal de um lado, outro osso coxal do outro, né? E dois ilhos, dois isquios e dois pubis, formando a pelve. Então, lá no pubis, que é o assoalho da pelve, a sínfise pubiana tem fibrocartilagem também. Importantíssimo nas fêmeas, porque vai haver um relaxamento dessa fibrocartilagem no momento do parto natural. E a orientação do colágeno do tipo 1 é aparentemente irregular. Não riam, isso aí não é uma cortina brega, sabe aquelas cortinas de estampado, bem brega? Não é, tá? É uma lâmina de cartilagem fibrosa. Então, o que a gente vê aqui? As orientações aproximadamente ao meio, parecendo com tecido conjuntivo denso. Desculpem, não falei que ele é intermediário entre o tecido conjuntivo e a cartilagem hialina? Então, aqui nós temos condrócitos, ó, todos esses aqui mais roxinhos são núcleos de condrócitos, aqui em cima também tem núcleo de condrócito, e as figuras vão se repetindo. Então, tem áreas que parecem tecido conjuntivo denso e tem áreas que parecem cartilagem hialina, ó, com esses condrócitos aqui e a matriz entre elas. Aqui, de novo, ó, áreas que parecem tecido conjuntivo e aqui alguns condrócitos, né? Que vai estar melhor para a gente ver lá na aula prática. Aqui a fibrocartilagem, a gente vê, né? Esses condrócitos aqui e a matriz, né? Cartilaginosa entre eles, com tecido conjuntivo associado. Então, os discos intervertebrais são formados por anel fibroso, né? De tecido conjuntivo denso e cartilagem fibrosa. E o núcleo pulposo, que é o ácido hialurônico. Nesse esqueminha aqui, a gente pode ver, né? Mais em marronzinho aqui a vértebra, vocês já estudaram, né? Coluna vertebral. Aqui na cavidade, no forame vertebral, está a medula espinhal, que vocês também já estudaram lá na anatomia. Nós vamos ver em tecido nervoso, medula espinhal aqui, né? Côno dorsal, côno ventral, substância branca, substância cinzenta, o nervo espinhal aqui. E aí nós vamos ter esse anel fibroso, que tá aqui mais em azulzinho, e o núcleo pulposo. Quem lembra o que o núcleo pulposo era? No adulto? Lá da embriologia, o resquício daquele primeiro eixo do embrião, que é a notocorda. Então, fica esse resquício aqui, que é o núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Aí, o que acontece? Anel fibroso com fibrocartilagem e tecido conjuntivo denso. Aí, agora, vocês vão entender o que é hérnia de disco. Vocês provavelmente já viram alguém, né, ou ouviram falar que é um processo muito doloroso, que às vezes a pessoa perde o movimento das pernas ou de uma das pernas, dói muito a coluna. Por que que dói? Porque no caso da hérnia de disco, o que que acontece? É rompida alguma parte dessa estrutura aqui, ó,
do disco intervertebral, do tecido conjuntivo aqui, ou da cartilagem fibrosa que está aqui nesse disco intervertebral. E aí, o que acontece muitas das vezes? Esse núcleo pulposo aqui, ó, que é ácido hialurônico, que é contido pelo tecido fibroso, que é a cartilagem fibrosa, se projeta. E na hora que esse núcleo pulposo aqui se projeta, comprime o nervo espinhal. E é por isso que é muito doloroso, há essa compressão da raiz nervosa aqui. Então, as dores neurológicas são dores muito graves e muito, vamos dizer assim, sendo redundante aqui, né? Dores muito dolorosas, mas é esse dores muito fortes, que é a palavra melhor, são dores muito fortes. E agora vocês entenderam o porquê da tal da hérnia de disco, a protusão, né, desse núcleo pulposo comprimindo uma raiz nervosa ou várias raízes nervosas, se são várias hérnias. Metabolismo de cartilagem. Se não tem vaso sanguíneo levando, por exemplo, nutrientes para aquela cartilagem, pulei um, como que a cartilagem obtém energia? Por anaerobiose, com produção de ácido lático. Então, os nutrientes vão chegar aos condrócitos por difusão. E a falta de capilares sanguíneos vai limitar a espessura da cartilagem hialina. Por isso que eu falei com vocês, ó, a cartilagem aqui da narina é fininha, das orelhas é fininha, né? A cartilagem hialina que recobre as articulações é fininha, justamente por conta disso. Então, né, esses nutrientes vão chegar por difusão e a espessura da cartilagem é limitada justamente por conta disso. Aqui, né, mostrando de novo a matriz e as células, ó, aqui começando a formar um grupo isógeno, essa célula aqui acabou de dividir e formar dois condrócitos aqui. Aqui um condroblasto, lacuna, tudo que a gente já falou. Aí a gente fala do tipo de crescimento da cartilagem. Já falei brevemente, mas agora a gente vai falar com mais vagar. Intersticial, né? Nas primeiras fases de vida da cartilagem, o que acontece? Os condrócitos pré-existentes vão dividir, né? E formar por mitose e formar mais cartilagem. É o tipo menos importante. O tipo mais importante de crescimento da cartilagem é o tipo aposicional. Por quê? As células da parte profunda do pericôndrio vão se multiplicar e se diferenciar em condrócitos que vão somando, né, células ali àquela cartilagem. Então, crescimento intersticial aí no esqueminha, vocês já devem ter visto mitose, meiose lá na biologia celular e engenharia de alimentos, esse filme que eu dava, é citologia, zootecnia é citologia, né, que vocês veem mitose e meiose. Então, uma célula lá, né, condrócito com seu núcleo e sua lacuna vai se dividir, gerando duas células iguais, que vão produzir mais matriz e, né, é o crescimento intersticial por mitose que ocorre precocemente. Outro esqueminha aí da mitose, para a gente lembrar as fasezinhas, né? Prófise, metáfase, anáfase, telose, aquela historinha toda lá que vocês já viram, citocinese, divisão celular, blá, 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 blá. Aqui, o crescimento intersticial da cartilagem. A cartilagem hialina nessa parte mais direita aqui abaixo, né? Esse cantinho direito e abaixo aqui, cartilagem hialina, e aqui o pericôndrio, todas essas setinhas, mostrando pra gente a colocação de novas camadas aqui, que é o crescimento intersticial da cartilagem, no caso aqui da traqueia. Como que a cartilagem lesada pode se regenerar? Principalmente, né, a partir do pericôndrio, que vai invadir a região lesada, levando novas células para reconstituir o tecido lesado. E dificilmente ocorre no adulto. Então, assim, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo essas capacidades, né, de reconstituir. Então, é por isso que problemas de cartilagem, artrites, artrose são geralmente doenças crônicas, com a resolução difícil, justamente porque a cartilagem lesada não se regenera facilmente. E algumas vezes, né, o pericôndrio, ao invés de formar cartilagem, vai formar um tecido conjuntivo denso no lugar da cartilagem, principalmente quando a área lesada é extensa. Ops, eu estou pulando para frente. Eu queria voltar quando a área lesada é extensa. Então, às vezes, né, a necrópsia, o animal às vezes morreu por outro motivo,
quando a gente vai abrir a articulação do animal, a gente enxerga, né, outro tipo de lesão ali que tinha às vezes passado despercebido pela própria vida daquele animal. Aqui só um desenho esquemático para a gente lembrar da osteoartrite, né, a inflamação. Houve perda dessa cartilagem aqui, ó, nessa extremidade aqui mais à esquerda, que está mais vermelhinho, né, houve perda de parte dessa cartilagem aqui, inflamação. E o que deveria estar todo assim, ó, branquinho, lisinho, parecendo uma porcelana assim, ficou perdido aqui, que vai ter que tentar ser reconstituído, algumas vezes até com necessidade de cirurgia. Então, falando do nosso tecido cartilaginoso. Funções importantes no organismo: suporte, revestimento de estruturas, crescimento de comprimento dos ossos longos, né? E a gente divide didaticamente em cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Aqui, né, são as referências que a gente tem aí para aula teórica dos livros, né, Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, Tratado de Histologia em Cores do Gardner, alguns links aí que tem em coisas eletrônicas que eu deixo sempre para vocês aí, para que a gente facilite o aprendizado. E daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês também a aula prática, essa é a aula teórica, professor. Vou colocar para vocês a aula prática para que vocês, né, tenham toda essa parte aí. E nesse momento, né, eu agradeço a todos, né? É uma pena que a gente não esteja presencialmente, porque aí eu ia escutar todas as risadinhas de vocês, que eu ando fazendo umas piadinhas assim no meio da aula para não ficar tão maçante, tão ruim o conteúdo, que já é um conteúdo teórico, né, de essência teórica. E lembrar, né, que desse animalzinho aqui, me desculpem as pessoas que não comem carninha de animal, as pessoas que são veganas, vegetarianos, os simpatizantes, mas a titia aqui ainda é mazinha e come carninha sim. E nesse animal aqui nós temos cartilagens importantes que são, né, produtos aí, né, de origem animal. As orelhas, o focinho que tem cartilagem, né, a gente tem que lembrar lá da feijoada e também das cartilagens hialinas, né, lá do pezinho de porco, toda essa parte aí. Gente, deu fome agora. Eu vou ter que ir ali fazer um lanchinho, mas é só o tempo de fazer um intervalinho, né, professor Gordinho? Daqui a pouco eu volto com a aula prática para vocês. Fiquem aí, fiquem seguros. Quieto, facho, não sai para rua para qualquer coisa, que o negócio tá feio, principalmente aqui em Montes Claros. Vocês estão vendo como é que tá a situação dos hospitais. E a gente segue aqui, mandando conteúdo para vocês, pensando que tudo vai melhorar e seguindo a nossa vida da forma que dá, da melhor maneira possível. Eu espero vocês na próxima aula e já sabem, né? Se tiverem dúvidas, pode me mandar, porque assim, às vezes eu demoro para responder lá no WhatsApp, mas eu respondo todo mundo no WhatsApp e no Teams, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima.